Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos desenvolver algumas ideias e movimentos dos textos a respeito do nosso primeiro módulo, cujos textos eu faço questão de citar nessa primeira abordagem, que seriam a primeira aula com anotações sobre teoria de fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos da educação, da professora Cláudia Teles Nascimento, somado à segunda aula, também de teoria de fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos da educação, da professora Cláudia Teles Nascimento. E para uma discussão que pontua um pouco esses problemas, nós temos o texto de Emanuel Oliveira Medeiros, com Filosofia da Educação e Ensino da Filosofia. Qual a relação? Esse questionamento feito por Emanuel Oliveira Medeiros traz uma especulação interessante sobre essas ideias desenvolvidas nas duas primeiras aulas que compõem o material de estudo sobre o primeiro módulo. Pois bem, a intenção aqui não é a de esmiuçar completamente com as ideias desses períodos, mas vocês perceberem as duas grandes preocupações que estão inseridas nesse contexto formulado pela professora Cláudia Nascimento, que eu chamo de ideias e movimentos dos textos que dão condições de alguma discussão inicial no nosso curso. Essas duas questões, então, seria a apropriação histórica e as ideias mais importantes da educação, bem como as tendências pedagógicas que foram formuladas a partir daí, que nós encontramos já no século XX. Então, o grande objetivo dessa fala é, evidentemente, que a gente se preocupe em conseguir elaborar alguns argumentos que sejam expressivos a partir das ideias principais desse trajeto histórico educacional, bem como das tendências pedagógicas que nós encontramos nessa exposição. Então, como eu falei para vocês, uma rápida passada sobre esse panorama, não é a intenção de ficar refletindo sobre os dados, que são muitos, São um tempo grandioso aqui de história. Então eu vou apresentar para vocês aquilo que é o referencial básico para a gente trabalhar nesse encontro, a atividade desse encontro presencial do primeiro módulo, nosso curso Fundamentos Socio-Filosóficos da Educação. Então nós temos, desde a consideração da educação grega, já uma divisão importante entre civilizados e bárbaros. Quando vocês leram essas divisões de expressões da educação grega como educação homérica, espartana e ateniense, vocês já podem entender que há uma preocupação aqui de classificação das pessoas, dos gregos, a partir desse contexto educacional. Quando nós passamos para a educação romana, há uma divisão social e de gênero já presente nesta notação. E vocês vão ver também a participação da educação cosmopolita, que apresenta uma divisão bastante clássica, que vai praticamente construir o comportamento educacional a partir daí, que a educação cosmopolítica vai se dividir então em educação enciclopédica e educação aristocrática, que já tem uma aplicação do famoso funil educacional aí, porque o enciclopédico seria um pouquinho mais geral, geral em relação àqueles que podiam ser educados, uma menor parte somente da sociedade romana, praticamente os nobres, e alguns de profissão liberais,
mas a grande maioria não. Essa divisão nós percebemos que se expressa também a partir da atividade dos patrícios e os plebeus, como a exigência por uma educação melhor a partir da atividade comercial. Ou seja, esse enfrentamento que os plebeus que realizam essa atividade comercial dentro do contexto da educação romana, ligado a essa funcionalidade educacional, eles já escapam um pouco desse roteiro e vão ser depois, futuramente, aquilo que a gente conhece de modo geral, no contexto geral, como os burgueses. Depois nós temos as anotações da educação na Idade Média. Como vocês sabem, como nós falamos em Idade Média, nós estamos no contexto institucional dessa hierarquização da sociedade, com uma educação propriamente elitista. Apenas os filhos dos senhores feudais eram levados a esse contexto de formação educacional formal. E tem um movimento importante também que nós consideramos na Idade Média, que é o movimento da escolástica, que já traz uma organização primeira desse quadro das disciplinas que vão compor depois essa tradição do ensino das disciplinas. Então a escolástica ela divide em trívio, só para citar, trívio, três disciplinas compondo esse contexto: a gramática, a retórica e a dialética, e o quadrívio, aritmética, geometria, astronomia e música. Então quem pensou, a partir do trívio já dado a formação dos futuros advogados e o quadrívio com a formação dos engenheiros, acertou em cheio, porque já tem um pouco essa divisão, né, a partir dessas capacidades. Depois, no século XIV, então, que nós temos a formação das universidades, vocês vão encontrar no texto em PDF o século XIX, mas é uma informação equivocada. É fácil de vocês conferirem isso com alguma pesquisa rasa, porque as universidades elas vão começar mesmo no período da Idade Média, no século XIV, um pouquinho antes do Renascimento. E nós temos a educação na Idade Moderna, onde vai ser organizada as bases científicas da educação, com a educação dos nobres e dos burgueses. Então, vocês perceberam já que o reclame daqueles plebeus que se iniciaram a atividade comercial foram atendidos aqui na Idade Moderna, cujo marco central, todos nós sabemos, é o da Revolução Francesa. Então, e já aparece, né, já há pelo menos aqui uns 2 séculos, a figura dos burgueses, que são os grandes vitoriosos, aliás, da Revolução Francesa. E a pontuação da educação na Idade Contemporânea é que ela vai ter uma divisão muito eficaz, né, para o modelo sistemático que se apresenta, uma educação clássica e propedêutica, que é oferecida e desenvolvida para a elite, e a educação técnica, que vai ser dirigida para o trabalhador. Pois bem, essas divisões que eu pontuei rapidamente, que vocês têm condições de conferir nesse texto da primeira aula da professora Cláudia Nascimento, marcam aqui essas grandes ideias que vão permear a nossa primeira especulação. Então, já, né, comento com vocês as tendências pedagógicas a partir do século XX. Até lá!